Quero saudar os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor. Estamos felizes hoje aqui em Vicente Dutra. Hoje estamos aqui com a nossa família, aqui com o Diego, com o Raí, com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha avó, com o meu primo João Lucas. Hoje vamos escutar uma palavra por parte do nosso irmão Raí aí, da Igreja Pentecostal da Paz, aí, que está aprendendo, buscando cada dia mais o Senhor. Deus deu uma palavra nele nessa tarde e nós vamos comentar um pouquinho também. Eu, depois que ele falar um pouquinho, vou comentar sobre essa palavra, sobre Paulo, Atos capítulo 9, onde fala da passagem de Paulo, onde quando ele aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador na sua vida. Aí, tá com a oportunidade nessa tarde, que Deus abençoe a ti. Vamos fazer uma oração nesse momento para Deus te usar nessa hora, nesse vídeo aqui, que esse vídeo possa chegar no coração de cada um e tocar segundo a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa tarde. Eu já peço desde agora para os irmãos o seu like, a sua curtida, o seu compartilhamento da palavra e da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estou aqui para me engrandecer e muito menos para o meu irmão estar aqui para se engrandecer, mas para engrandecer o nome daquele que nos enviou nessa tarde. Estou muito feliz e vamos orar então, aclamar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa tarde. Senhor Deus e soberano Pai, venha tocar no coração de cada irmão nessa tarde, venha abençoar o meu irmão, onde vai ser usado para levar a tua palavra, Senhor, para a tua comunidade, Senhor, para o teu Brasil, para o Rio Grande do Sul, para onde essa mensagem alcançar, Senhor. Venha tocar no coração de cada irmão, de cada pessoa que está escutando essa mensagem nessa tarde. Venha usar ele como um vaso de valor, Senhor, como está lá em Jeremias 18, que você fez novo vaso que estava quebrado, Senhor. Venha tocar na cada pessoa nessa tarde, venha usar esse varão valoroso nas tuas mãos, Senhor, segundo a tua palavra, Senhor. Estejas conosco desde agora e para sempre, Senhor. Nos ajude e nos guarde na tua santa e bendita paz, Senhor. Eu te agradeço desde já, Senhor, e passo já a oportunidade para o Raí, que Deus use ele nessa tarde. Boa tarde, meu nome é Raí, juntamente com o meu irmão Daniel, que aqui está. Estamos alegres por mais um dia aqui, podendo gravar uma mensagem para o elevo espiritual dos irmãos. Vou ler aqui uma palavra. E caindo em terra ouviu uma voz, que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quero dizer também que estamos iniciando essa caminhada, meu irmão, não faz muito tempo que estamos nesse caminho aqui, mas vale a pena. Estamos um pouco tímido e fiquei um pouco nervoso, mas nós não fizemos nada sem Jesus. E o que nós fizemos é para Jesus. E passo de novo para o meu irmão aqui. Aqui nós vemos a passagem do nosso querido e saudoso irmão Paulo. Paulo, ele nasceu de nome Saulo, nasceu em Tarso, atual território da Turquia, mas naquele tempo a Turquia ela pertencia a Roma, e Saulo era cidadão romano. Saulo, quando tinha meia-idade na juventude, foi para Israel, e lá Saulo, ele conheceu a doutrina cristã. Ele conheceu a doutrina que estava na época, era a doutrina pregada por Moisés, mas ele não tinha a doutrina pregada por Jesus Cristo. E naquele tempo que Paulo estava em Israel, aconteceu que o Messias, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar a mim, a ti e a toda criatura que está nessa terra, o Senhor Jesus Cristo tinha pregado naquela época, tinha levado a sua palavra por todo este mundo afora. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado, mas ele no terceiro dia ele ressuscitou. E tendo acontecido isso, ele já tinha alertado seus profetas que fosse por todo o mundo e levasse a sua palavra, aonde ele disse: ide por todo o mundo e levai a minha palavra. E aconteceu por aquela época que tinha se levantado um jovem chamado Estevão,
E Estevão, ele de tanto ele pregar, de tanto ele se entregar à missão cristã dada por Deus, Estevão foi apedrejado. Mas naquele dia que Estevão foi apedrejado, tinha um jovem lá de Tarso, o jovem Saulo. O jovem Saulo estava segurando a capa dos malfeitores que apedrejaram Estevão. Mas naquele dia que ele segurou a capa de Estevão, Deus já tinha um propósito com Saulo. Aonde que Saulo pediu para o sumo sacerdote de Roma a autorização para ir para Damasco para perseguir os cristãos que estavam naquela região, porque Saulo, ele era membro importante do Sinédrio já naquela época. E o jovem Saulo sai com seu cavalo à disparada com a companhia de alguns soldados, sai rumo a Damasco. E Damasco, da atual Síria, Damasco hoje é a Síria, está na Síria, e naquele caminho da Damasco aparece a Saulo, o Filho do Homem e o Filho de Deus, Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz que Saulo naquele momento cai por terra. Saulo estava num pedestal. O cavalo de Saulo representa o pedestal e Saulo caiu por terra. Mas nós vimos que essa queda de Saulo, na verdade essa queda que ele sofreu foi o levantar da sua alma. Porque Saulo ele cai por terra e ouve a voz do Senhor. E o Senhor dá uma repreensão a Saulo. E Saulo diz na Bíblia que Saulo fica cego. Mas eu lhe digo que aquele momento que ele ficou cego, Saulo na verdade viu. Saulo era cego desde o nascimento, mas naquele momento que ele ficou cego com sua carne, ele na realidade ele abriu os olhos para as coisas de Deus. E diz que Saulo foi até uma pequena vilarejo, um pequeno condomínio antigo, e lá Saulo ele ficou durante uma semana, e diz que Deus apareceu em visão falando para o profeta ir lá curar Saulo. E esse profeta, Deus foi e falou com ele, chamado profeta Ananias. Disse: Ananias, vai e leva essa palavra a Saulo, põe a mão nele e cura, que nem o Raí leu aqui no versículo 15. Abre aqui, Raí, lê de novo o versículo 15 aqui, ó. Atos 9, versículo 15, aqui, ó. E vimos aqui Deus falando com Ananias. Pode falar, Raí. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Pode continuar. Leu. Continue, vamos lendo. Até o final aqui para nós ver a passagem. Que é todos, até o 18 aqui para nós confirmar a palavra, que está tudo aqui na Bíblia. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui no versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Vimos aí então que tudo que eu tinha pregado até agora, temos a confirmação bíblica. Vemos aí que a partir desse momento que as escamas caíram dos olhos de Saulo, ele ganhou um novo nome, deu o nome de Paulo, irmão Paulo. Ananias o tratou como irmão Paulo, porque Ananias tinha dentro de si o Espírito Santo de Jesus Cristo. E o Espírito Santo que estava em Ananias testificou com o Espírito que já estava em Paulo. Porque quando ele caiu cego do cavalo, ele ganhou o Espírito Santo, ganhou fé, ganhou reforço, ganhou renovo. E vimos que este homem, que era perseguidor da obra cristã, que era um cara que perseguia os cristãos naquela época, que matava, que feria, que torturava, vemos que aquele homem, ele começou a fazer uma trajetória nova, ele fez uma trajetória de valor, ele fez uma trajetória aonde que ele foi para Éfeso, onde que ele foi para Gálatas, aonde que ele foi para Laodiceia, foi por toda aquela região da Ásia Menor, e levou a palavra do Senhor, abriu igrejas, foi confrontado, apanhou, foi preso, foi humilhado, até que um dia chegou enfim a sua caminhada. Ele falou o seguinte:
acabei a carreira e guardei a fé. Por isso que eu digo nessa tarde, meus irmãos, a obra de Deus não é fácil. A obra de Deus, o reino de Deus em si, melhor dizendo, ele é tomado à força, com esforço. Nós temos que fazer a obra de Deus segurando. Temos que estar atento, porque aquelas 10 virgens, 5 somente eram prudentes, 5 somente estavam atentas. Temos que estar prudentes, meus queridos. Não sabemos a hora e a vinda do Senhor. Nós devemos guardar uma carreira que Paulo guardou. Paulo, ele começou, ele não foi um cara bom de começo, mas Jesus falou que ele não ia vir a esse mundo. O médico não vem na casa daquele que está bom, mas Jesus veio a esse mundo para curar aquele que já estava perdido, aquele que estava na droga, aquele que estava na prostituição, aquele que estava no jogo, no adultério, na fornicação, aquele que estava perdido, aquele que estava derrotado, aquele que adorava o mundo, que deixava de fazer as coisas de Deus para ir num bar, para beber, para falar mal do seu companheiro, do seu irmão, para testificar sobre as coisas do mundo, porque tem na Bíblia, você não pode seguir as dois senhores, senão você vai alegrar um e aborrecer o outro. E nessa tarde eu digo, como Paulo, ele de nome Saulo, ele saiu do mundo. Saulo, ele saiu do mundo, né? Saulo saiu do mundo e se converteu a Jesus Cristo. Eu digo, se Saulo teve uma segunda chance, você, meu irmão, também vai ter uma segunda chance. Você vai ter um novo renovo espiritual acerca da palavra do Senhor. Estamos vendo aqui esse jovem que é um exemplo aqui, ó. O jovem que estava no mundo, estava perdido, mas deu ouvido, deu coração. E agora, pouco a pouco, ele está fazendo a obra de Deus, está perdendo a timidez. E Deus vai usar ele, eu tenho certeza. E ele vai estar pregando, ele vai estar fazendo uma oração para nós depois. E nesse encerramento, o Dieguinho vai falar uma oração também, essa criança aqui, usada por Deus, vai orar, né? Vai falar a palavra depois. Vai pregar, o Dieguinho vai pregar também. Daí... Então o Raí pode falar a mensagem, depois o Diego vai pegar um pouquinho e Deus vai usar os dois aqui. Tá bom. Pode falar a mensagem. Queria dizer aqui hoje para vocês que de repente estão passando por momentos difíceis. Entregue sua vida a Jesus, porque só Ele pode salvar vocês e dar o... e renovar a sua fé. E eu quero passar pro meu irmãozinho para ele falar o que ele tem para falar hoje, que Deus vai usar ele também. E logo após vamos dar a oportunidade para os nossos jovens cantarem um hino. Eu quero pregar. Prega primeiro. Agora que os bichos são usados por Deus. Daí que é o mal nada e nos bar fica com uma terra com os maus. Aposto com eles. Eu posso deixar as árvores e as coisas que estão na terra e não vai ficar ir no céu. Salvo a alma vai ir no céu e os corpos vão ficar indo aterrados. Mas daí, que tem que confiar em Deus? Se não confiar em Deus, vai pro outro lado. Mas se tu confiar, vai pro lado demais de Deus. E quem que vai confiar? Alguém tem que confiar em Deus. E não vai ser. Daí vai ter que saber. Vai vir nos cultos. Vai ter que vir. E escutar um hino, vai ter que vir. Mas daí tudo tem que fazer lá na igreja. E cantar hino, poder cantar em casa um pouco. Mas não pode ficar todo dia em casa. Tem que fazer as coisas por Deus mesmo. Vocês têm que saber. Agora, uma oração de cada pregação pro João. Vai cantar, João? O João vai cantar um hino agora. Não, o João quer pregar. Só o João não tá para o senhor, eu vou cantar um hino. Tá, depois tu prega. Daí depois eu faço a oração. Pega um pouco. Bora, velho. Não, eu também não. Deixa eu ver. Faltava tudo. Só tinha um pouco de azeite e uma
toda a casa. Faltava tu. Quem olhava no Fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam. Queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. viúva sem nada.